Aleluia, glórias a Deus. Boa noite, Igreja Metodista de Rondonópolis. Que bênção. Eu quero nessa noite compartilhar com você uma palavra que Deus tem ministrado ao meu coração. E essa palavra, ela é uma inspiração de um livro que eu estou lendo sobre curando as feridas do passado. E Deus tem algo especial para nós. Deus tem algo especial para mim. Deus tem algo especial para você. Sabe por quê? Nós precisamos viver na liberdade que Cristo conquistou naquela cruz para mim e para você. Nós precisamos ser livres. Você precisa ser livre. Eu preciso ser livre. Amém? Será que aí na sua casa você pode dizer assim: eu preciso ser livre? Aleluia! Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no Salmo 127. Salmos 127. Salmo 127. Nós vamos ler do versículo 3 até o versículo 5. Salmos 127, dos versículos 3 a 5. Glória a Deus. Pode colocar a música de fundo? Amém. Obrigada. Salmo 127, a partir do verso 3, nos diz assim: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Você pode dizer graças a Deus por esta palavra? Glórias a Deus. Pastora, então hoje você vai falar de família, hoje você vai falar de filho, hoje você vai falar de casamento. Olha, fique muito atento àquilo que o Espírito Santo de Deus vai falar ao seu coração. Amém? Eu quero ler uma frase com você que nos diz assim: as crianças, elas são epístolas vivas que devem servir de evidência futura de que o passado contribuiu de alguma forma para o seu desenvolvimento. Eu vou repetir. As crianças são epístolas, cartas, não é? Vivas, que devem servir de evidência futura de que o passado contribuiu de alguma forma para o seu desenvolvimento. É forte, não é verdade? É muito forte, porque eu e você, um dia fomos crianças. Um dia alguém investiu em nós, não é verdade? Um dia nossos pais, ou quem nos criou, nos lançou. Queridos, eu quero que você entenda uma coisa. Deus nunca libertou alguém que Ele não fosse usar de uma forma poderosa. Deus nunca libertou alguém de que Ele não fosse usar de uma forma poderosa. Nós lemos neste texto aqui, Davi fala ao coração humano sobre a sua atitude em relação aos filhos. Você que tem filhos, você sabe da responsabilidade. Eu tenho filho, nós sabemos da responsabilidade que nós temos diante de Deus. Porque antes dos filhos serem nossos filhos, eles são primeiramente de Deus. Nós somos mordomos. O mordomo, ele administra as coisas do seu Senhor. Então nós temos um Senhor.
e nós cuidamos e nós administramos, sejam eles filhos espirituais ou filhos naturais, nós temos uma responsabilidade diante de Deus. Então Davi, ele está falando aqui para mim e para você sobre os filhos, sobre a atitude em que nós temos que ter em relação aos nossos filhos. Por que Davi compara então as crianças a flechas? 2 motivos aqui eu quero destacar para você. O primeiro deles, por seu potencial para serem lançadas ao futuro. Que pai e mãe não quer ver o seu filho crescer, se desenvolver, se formar, ter um bom casamento, ter também os seus filhos. E você que já é avô, avó, ou você que ainda vai ser, viver o que a palavra diz. E verás os filhos dos teus filhos. Que homem e mulher que não quer ver a prosperidade emocional, espiritual e também natural na vida de um filho, de uma filha? Qual o pai, qual a mãe que quer ver o mal do seu filho? Ah, mas a Bíblia diz que ainda que a mãe se esquecer do seu filho, Deus diz assim: eu jamais me esquecerei de você. Então nós não podemos ficar em uma condição de orfandade, uma condição de órfãos, porque nós temos um Deus. Antes de nós sermos filhos e filhas dos nossos pais, nós somos filhos e filhas de Deus. Amém? Coloque isso na sua mente, guarde isso no seu coração. A segunda coisa que ele relaciona, que ele compara as crianças a uma flecha, é que as crianças servem para onde seus pais as direcionarem. Elas irão aonde seus pais direcionarem a ela. Por isso que é tão importante nós ouvirmos, não é, palavras de afirmações. É muito importante para a criança ouvir palavras de afirmações. Ainda que ela não conseguiu fazer bem uma coisa, você fala para ela: muito bem, parabéns, da próxima vez vai ser melhor ainda. E assim nós vamos empoderando e nós vamos lançando bênçãos na vida dos nossos filhos. Os pais, eles são responsáveis por colocar os filhos em um tipo de arco que acelere o seu sucesso e o bem-estar emocional. Os pais têm esse dever de lançar os seus filhos, pegar um arco bom, que acelere o sucesso e o bem-estar emocional dos filhos. Às vezes, nós criamos os filhos só para nós. Mas aqui nós vemos na palavra de Deus que eles são flechas, eles irão ser lançados. De repente, você vai ver aí, você olha para os seus filhos e vê ele com os filhos deles e pensa: nossa, parece que foi ontem que ele nasceu, que ela nasceu. Já tem filho, já vai casar, já está indo para a faculdade, já está trabalhando. Não é verdade? Quantas coisas, não é? A Baiana e Vilmar aí vão casar o filho daqui a um mês, praticamente, né? Então parece que foi ontem, era um bebê, mas já está sendo lançado. E como mãe, como pai, não deve ser muito fácil lançar os filhos. Mas eu quero dizer algo para você. Você precisa lançar. Nós precisamos preparar os nossos filhos, não para serem apenas filhos, mas também para serem maridos, esposas, servos de Deus, um bom profissional, bom caráter, porque tudo é para a glória de Deus. Ou seja, os filhos, eles são uma flecha lançada para atingir o alvo. E qual é esse alvo, queridos? O alvo de Deus. Nós devemos orar pelas flechas dessa geração. Nós temos que orar pelas flechas dessa geração. Nós precisamos orar para que aqueles que estão sendo lançados, as drogas, as prostituições, as ruas,
as perversões. Nós precisamos orar por essas flechas que estão sendo mal lançadas. Não todas, mas algumas se quebram na aljava. Algumas se quebram na aljava. Quando Davi diz assim: feliz aquele que enche dele a sua aljava, que tem muito filho, não é? Literalmente falando é isso. Mas o que ele está dizendo aqui? Que quando eles forem para a guerra, eles não serão envergonhados quando os inimigos bater a porta. Ou seja, quando o inimigo vier contra o meu filho, ele foi bem lançado, ele foi bem treinado e ele está bem protegido espiritualmente e emocionalmente, que palavras negativas, adversidades, ele vai chegar no alvo de Deus. Ele não vai fazer o contrário. Ah, mas eu não fui bem lançada. Eu não fui uma flecha bem lançada. Eu fui uma flecha quebrada, pastora. Mas hoje você está ouvindo o que o Espírito Santo quer dizer para você. Porque quando Jesus entra na nossa vida, existe novidades. Existe cura, existe salvação, existe libertação, existe crescimento e existe liberdade. E quando ele entra, ainda que você tenha sido uma flecha quebrada, ele pode transformar, basta você permitir. E infelizmente também nós vemos flechas que foram bem lançadas, mas escolheram viver de maneira diferente. E Deus está falando para você hoje: volta para onde você foi lançado, para onde você foi lançada, porque eu quero prosperar na sua vida. Amém? Uma flecha que foi bem lançada e escolhe o alvo errado, escolhe interromper o processo, interromper, sabe, os caminhos que foram direcionados, é uma escolha. Mas não vai viver uma prosperidade, um sucesso como deveria viver. Vai ter sempre escassez, vai ter sempre falta, vai ter sempre algo pendente, porque não escolheu, aliás, o alvo errado. Queridos e queridas, como eu disse, não todas as flechas, mas algumas se quebram ainda na aljava. E essas flechas, quem são, pastora? Eu e você. Um dia nos lançaram, mas talvez sem rumo, sem direção, sem sabedoria, sem amor e até sem compaixão. De repente hoje você é essa pessoa que foi lançada, mas se quebrou. Ou de repente não te lançaram e você teve que ficar por aí sem rumo, sem direção, sem referência. Aí Jesus entra na sua vida e se você não reconhece essa paternidade em Deus, você vai continuar vivendo como um órfão, uma órfã espiritual e não vai viver os melhores sonhos de Deus para você. Então hoje você pode escolher voltar sim para uma aljava, a aljava de Deus, e ser lançado para Ele. Porque, queridos, eu vou dizer uma coisa para você. Às vezes você pode se sentir muito impotente. Mas eu quero dizer algo que você precisa entender. Te fizeram, às vezes, impotente. Não porque você é. Como assim me fizeram impotente? De repente, você viveu em um lar disfuncional. Em um lar onde palavras de afirmação, de amor e compaixão não existiam. Tudo, você não dá conta. Seu irmão dá, sua irmã dá, mas você não. E aí você foi, não é? Você foi apresentada a essa impotência. Não porque você é impotente, mas porque fizeram isso com você. Mas hoje, Deus quer resgatar isso, trazer você para a aljava dele e te lançar rumo ao alvo certo, no nome de Jesus. Amém? Então, de repente, hoje, você é essa flecha quebrada. A igreja de Deus, a igreja de hoje, ela precisa reconhecer que os problemas de adultos
que lutamos para consertar, muitas vezes estão enraizados nas cinzas de experiências da infância. Isso é forte. Muitas vezes, nós como igreja, nós vivemos o discipulado. E nós precisamos reconhecer que aqueles e aquelas que nós temos lutado para formar Cristo nelas, de repente, aquelas pessoas, aqueles discípulos que nós estamos forjando, nós não podemos nos esquecer que às vezes ele ou ela não está avançando. Por quê? Porque infelizmente eles foram uma flecha quebrada. Porque as experiências da infância ainda deixaram marcas que hoje refletem na vida adulta dessas pessoas. O remédio, queridos, não é algo que possa ser manipulado por um farmacêutico. Não é algo que de repente você vai achar numa farmácia, porque nós estamos falando de alma. As feridas de uma flecha quebrada estão no coração. E não precisamos de remédios, mas de milagres. Repita comigo, eu não preciso de remédio. Eu preciso de milagre. E eu estou falando de alma, de coração. Graças a Deus, nós temos aí um caminho de cura na vida da igreja, que é o discipulado. O discipulado é esse instrumento que você precisa usar, que você precisa estar firme, porque diante de tantas situações da vida, homens e mulheres de Deus disseram: eis-me aqui, envia-me a mim, usa-me. E eles e elas estão com o coração disponíveis para te ajudar a viver um milagre, para te ajudar a não ser mais uma flecha quebrada, mas uma flecha lançada para o alvo de Deus. Amém? O poder da cura está no poder de cuidar. Eu e você precisamos desse cuidado. Sem o cuidado, nós não vamos conseguir sozinhos. Eu e você precisamos de ajuda. Por mais que você tenha muitas capacidades, por mais que você já criou aí mecanismos de defesa, Deus hoje está dizendo para você: eu quero que isso tudo caia por terra, eu quero te trazer para minha aljava e te lançar para o meu alvo, o alvo que eu tenho para a sua vida. Aleluia! Queridos e queridas, para isso você precisa tomar uma decisão. Aceitar que esse processo na sua vida é importante. Não interrompa os processos na sua vida. De repente você está vivendo a maior angústia da sua vida. De repente você está se sentindo insatisfeita com todas as coisas que você tem vivido. Essa insatisfação, não ignore ela, porque ela é um alerta do Espírito Santo te chamando para ser cuidado, para ser cuidada e lançado para o propósito eterno de Deus. Amém? Queridos e queridas, o falar é curador, mas o guardar é adoecedor. Quando você fala, você recebe cura. Quantas pessoas eu atendo, quantas pessoas você líder, você que é líder e atende um discípulo, uma discípula, ou alguém que está precisando de uma palavra, alguém que está precisando falar, não é verdade? E aí quando a pessoa termina de falar, ela diz assim: nossa, eu tirei 1 tonelada das minhas costas, porque o falar é curador. Por isso que Tiago 5,16 diz assim: confessai as vossas dívidas, as vossas culpas uns aos outros, para serdes curados. Você precisa ansiar pela cura. O diabo quer que você acredita que está bom assim. O diabo quer que você acredita que você é mesmo uma flecha quebrada. Mas hoje Deus está te chamando porque você é uma herança bendita do Senhor.
Você é uma herança bendita na sua família. Ainda que seja uma família com muitas disfuncionalidades, você é uma herança do céu. Amém? Em nome de Jesus. Se você é uma flecha quebrada, permita que alguém te ajude. Sozinha você não vai conseguir. Sozinho você não vai conseguir. Deus tem ombros seguros para você. Não fuja dos processos de Deus. Não interrompa os processos de Deus na sua vida. Busque ajuda. Chama pelo seu líder, pela sua líder. Fala, me ajuda, isso está acontecendo comigo, eu não estou dando conta. Porque senão você vai viver uma vida de frustrações. E pode até desistir daquilo que seria algo grandioso que Deus tem para realizar na sua vida, você abrir mão. Pode acontecer de você abrir mão, porque a escolha está nas suas mãos. Você é uma herança bendita do Senhor. Amém? Normalmente, você não permite que alguém te ajude. Às vezes quando está doendo muito, ou às vezes porque é incômodo mexer, não é verdade? Mas só tem cura mexendo, só tem cura falando, só tem cura expondo. De repente, uma quebra de confiança pode ter levado você a ser mais cauteloso, cautelosa com as outras pessoas. De repente você viveu uma decepção muito grande em confiar a alguém, em confiar o seu coração a alguém que você achou que poderia te ajudar e essa pessoa não agiu com lealdade. Porque realmente eu vou dizer para você, a deslealdade é muito dolorida. A deslealdade, ela precisa ser do seu coração, você precisa romper um perdão para aquelas pessoas que foram desleais com você. De repente foi a sua mãe, o seu pai, foi alguém da família, foi um líder de fato, foi um pastor, uma pastora. De repente foi o seu chefe, de repente um filho. Eu não sei, você sabe o nome do seu ofensor. Mas você precisa hoje vencer essa pendência e viver na liberdade. Porque de repente tem coisas na sua vida que estão atoladas, que estão emperradas, porque existe um perdão gritando dentro do seu coração que ainda não foi liberado. Porque existe algo aí dentro de você que precisa ser rompido para que você viva a glória de Deus. Amém? Então eu quero dizer uma coisa para você. Ah, mas eu não confio mesmo não, eu sou cauteloso, eu sou cautelosa, eu já sofri muito com isso. Preste bem atenção no que eu vou dizer. Os muros que você construiu para te protegerem, eles são muros que estão te aprisionando. Não estão protegendo você de não sofrer mais, mas estão te aprisionando para que você não viva o que Deus planejou para a sua vida. Preste bem atenção nisso, querido. Preste bem atenção nisso, querida. Você acha que esse muro que você colocou aí, essa autodefesa que você colocou, porque você está quebrado, você é uma flecha quebrada. Você acha que isso vai trazer prosperidade para a sua vida? Eu não estou falando disso aqui não. Eu estou falando de vida espiritual, de vida emocional e de você ser feliz, sem reservas. Então, em nome de Jesus, hoje Deus quer derrubar esses muros. Você precisa permitir Deus quebrar esses muros, derrubar esses muros para que você não fique mais preso e nem presa, em nome de Jesus. O Senhor quer libertar você do calabouço do medo. Deus quer libertar você do calabouço do medo. O medo de não se abrir, o medo de se relacionar, o medo de fazer uma aliança com Deus, o medo de servir a Deus, o medo de se frustrar. Frustrações e decepções fazem parte da vida. Nós vamos passar por isso, mas também nós vamos superar, porque nós temos um Deus que está disponível e usa pessoas para nos abençoar. Amém? Um ponto importante
que eu quero destacar aqui sobre uma flecha quebrada é: famílias desfeitas geram flechas quebradas. Famílias desfeitas geram flechas quebradas. Não tem jeito. Não tem jeito, não tem como os filhos não sofrerem, não é? Com um divórcio, uma separação. Claro que tem pessoas que de repente você viveu essa experiência, você não conhecia Jesus. Você não tinha a experiência que você tem hoje. E o Senhor entra na história e cura, Ele pode curar todas as coisas. Agora você conhecendo a palavra, conhecendo esse Deus, eu quero dizer para você que está derrotada em nome de Jesus a palavra divórcio dentro da sua casa. Em nome de Jesus. Está derrotado. Deus quer nessa noite que vocês lutem mais um pouco. Tente mais um pouco. Ainda mais se vocês têm filhos, heranças, ou o Espírito Santo de Deus está falando com você. São os pequeninos que muitas vezes ficam no fogo cruzado de pais raivosos. Eles sentem. Então, em nome de Jesus, Deus está falando com você. Eu quero te trazer para minha aljava e te lançar para o alvo que eu tenho para você. Amém? É desafiador nós trabalharmos com pessoas feridas. É desafiador nós lidarmos com pessoas que são feridas. Seja na igreja, seja no ambiente de trabalho, seja na escola, seja em qualquer lugar. É desafiador. Porque uma pessoa ferida, ela está sempre com a guarda levantada. E uma pessoa ferida sempre vai lançar palavras que realmente não são palavras abençoadoras. Uma pessoa ferida sempre vai querer ferir também, porque ela está ferida. Porém, chegou a hora em que nós devemos permitir que os sofredores venham até nós. De repente você fala, eu estou fugindo de problema, mas nós somos o instrumento do milagre de Deus. Deus quer usar a sua vida. Deus quer usar a sua vida. Não é porque você teve uma experiência ruim que Deus não quer te curar e não quer te levantar novamente. Em nome de Jesus, queridos, se dói, se está doendo, tem infelicidade. Onde tem dor, não tem felicidade. Se dói, ele ou ela está infeliz. Infeliz. Pastora, tem solução, tem esperança para uma flecha quebrada? Claro que tem. Sim. Sabe onde? Em Jesus. Em Jesus tem solução. E para isso, eu quero destacar aqui para você 3 pontos importantes que você precisa realizar na sua vida para voltar para a aljava de Deus. Para ser lançado e para ser lançada. Para viver o extraordinário que Deus tem para você. Para você não abortar os sonhos. Para você não abortar projetos. Para você não abortar o seu ministério. Para você não abortar a sua família. E para você avançar. Para você voar como uma águia. A primeira coisa, reconheça que você é uma flecha lançada e precisa perdoar quem te lançou. Reconheça que você é uma flecha quebrada e precisa perdoar quem te lançou. De repente, quem lançou você foi seu pai, foi sua mãe, foi um tio, uma tia que te lançou porque te criou, foi um irmão mais velho, não sei qual é a sua realidade. Mas hoje Deus está dizendo para você, se essa mãe, se esse pai erraram, se esse líder errou, se aquele ou aquela errou com você, Deus quer que você hoje libere o perdão, reconheça que você está quebrado, que você está quebrada, porque você foi mal lançada, ou porque na hora que o guerreiro ou a guerreira foi pegar lá a flecha, aconteceu um acidente e se quebrou ali, e você não pôde ser lançado.
Reconheça isso hoje. Qual é a área da sua vida que está estéril? Porque onde não tem perdão, não tem fertilidade. Aonde tem mágoa, aonde tem ressentimentos, aonde tem sujeira debaixo do tapete, não tem fertilidade, tem esterilidade. E hoje Deus está dizendo para mim e para você, em nome de Jesus, reconheça isso. Porque quando você reconhece uma fragilidade na sua vida, você experimenta a cura de Deus. Porque Deus, Ele ama um coração quebrantado, um coração humilde. E para nós vivermos essa cura, nós precisamos ter humildade. Segunda coisa que você precisa entender: encare de frente as feridas e busque ajuda. Encare de frente as feridas e busque ajuda. Saia do lugar de vítima e venha para o lugar de cura e superação. Saia do lugar de vítima. Ah, mas fizeram isso comigo, eu sou assim por isso, eu sou assim por aquilo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deixa de dar justificativa, dê resultado. Deixe de dar justificativas, dê bons resultados. Em nome de Jesus, queridos. De repente você está preso aí, você está presa. Enfrenta isso. Tem enfrentamentos que nós precisamos fazer. Nós precisamos viver esses enfrentamentos. Porque esses enfrentamentos é que vai liberar você. É que vai liberar você para viver o extraordinário de Deus. Em nome de Jesus. Saia do lugar de vítima e venha para o lugar de cura e superação. As vítimas não são curadas. Não tem tratamento para quem só fica na posição de vítima. A pessoa que fica na posição de vítima, ela vive sentimentos repetitivos, ela vive atitudes repetitivas, ela vive dores repetitivas. De repente você abafou uma dor aí dentro de você. E não tem jeito, chega uma hora que a conta chega. A conta vai chegar. Avalie seu coração. Terceira coisa que eu quero falar com você. Aconchegue-se nos braços do Pai. Aconchegue-se nos braços do Pai. Você consegue chamar Deus de Pai? Você consegue falar, Deus é o meu Pai? Em nome de Jesus, Deus está de braços abertos. Ele está ouvindo você. Ele está trabalhando o seu coração. Ele está movendo no seu interior para te levar a um outro patamar, para aumentar o seu nível espiritual. É como eu sempre tenho dito, não é para matar você, mas é para você crescer. E crescer dói. Crescer dói. Se você está com alguém aí na sua casa, fale para ela, fala para ele. Crescer dói. Mas é necessário crescer. Amém? Aconchegue-se nos braços do Pai. Sabe por quê? Quando você está nos braços de Deus, você recebe todas as ferramentas que você precisa para superar tudo que você precisa superar. Deus quer que você supere, que você sobreviva a toda situação difícil que você já viveu. Todos nós vivemos situações difíceis. Todos nós temos uma história, uma marca, algo na infância. Não é verdade? Todos nós passamos por isso. Quando você leva uma ferroada de um marimbondo ou de uma abelha, a dor é muito insuportável, não é? Quem aí já recebeu uma ferroada de um marimbondo, de uma abelha, dói demais. E aí precisa tirar o ferrão. E quando tira aquele ferrão,
Aí vem aquele alívio. Deus está querendo tirar o seu ferrão. Por isso que você precisa do braço dele, para você ser livre, para o que você está passando pare de doer. Seja estancado, seja curado. Porque Jesus é o remédio que nós precisamos. A cura está nele. Aleluia. Mesmo que você tenha sido exposta a situações difíceis na sua infância, Deus pode reverter o que você passou. Eu quero que você abra comigo lá em Jó. Eu estou encerrando. Lá em Jó, capítulo 11. Jó, capítulo 11. Jó 11, versículo 16. Eu vou ler do versículo 16 ao 19. Receba essa palavra no teu coração. Receba essa palavra como um bálsamo de cura. Leia essa palavra e tome posse dela. Porque Deus hoje quer lançar você. Você é uma flecha. Você é uma herança. E Deus não quer que você viva envergonhado, envergonhada. Aqueles que estão nos braços do Pai não passarão, não sofrerão vexame. A sua casa não sofrerá vexame. A sua família não sofrerá vexame. Mas o diabo será envergonhado na sua vida. Então a palavra nos diz assim, Jó 11, 16 ao 19. Pois te esquecerás dos teus sofrimentos, e deles só terás lembranças como os de águas que passaram. Aleluia. A tua vida será mais clara que ao meio-dia. Ainda que lhe haja trevas, serão como amanhã. Sentir-se-á seguro, porque haverá esperança. Olharás em derredor e dormirás tranquilo. Deitar-te-ás e ninguém te espantará, e muitos procurarão obter o teu favor. Receba essa palavra que Deus está dizendo para você. Nós somos seres humanos. E realmente, nós podemos mesmo nos lembrar das feridas. Mas o mais importante, de repente você vai ter uma cicatriz aí. Só que o mais importante é você olhar para ela e ver que não dói mais. Porque você superou. Queridos e queridas, em nome de Jesus, você precisa alcançar um lugar em que a dor é retirada da memória ferida. Você precisa alcançar um lugar em que a dor é retirada da memória ferida. Deus quer hoje que você sobreviva e seja curado e seja curada. De repente, Deus falou com você aqui nessa noite. De repente, Deus falou o seu coração. E você realmente está se sentindo como essa flecha quebrada. Pastora, realmente eu sou. Sabe por que você tem que voltar para a aljava de Deus? Porque Deus tem sonhos a realizar na sua vida. De repente, até aqui, você fez muita coisa achando que depende de você. E esqueceu que não depende de você. Você está fazendo, mas depende de Deus. Então deixa Deus fazer o que depende dele. Agora o que depende de você é a atitude de viver a novidade de vida e de viver para glorificar a Deus. De repente hoje você é essa flecha quebrada. Mas hoje Deus está te chamando para viver as promessas que Ele tem na sua vida. Sabe quem ganha com isso? É você e é a sua casa. De repente a sua casa está uma ruína.
De repente está faltando muitas coisas ao redor. De repente algo não está acontecendo e Deus está falando: eu quero começar com você. Eu quero começar por você. Perdoa, libera quem você precisa liberar. Reconheça que você é essa flecha quebrada. Sabe por quê? Porque o passado não tem mais como nós consertarmos. Mas o presente, a própria palavra diz: presente é um presente. O hoje é um presente. E existe um destino extraordinário. E Deus quer que você viva para isso. De repente, você foi lançada da maneira correta. Mas escolheu aí interromper o processo. E Deus está te chamando de volta. Flechas quebradas. Hoje serão flechas lançadas. Porque nós vamos voltar. Você vai voltar para a aljava de Deus hoje. Em nome de Jesus, eu quero orar com você. Eu quero que, aí onde você está, que você possa refletir. Eu quero pedir o César, coloca uma música. E eu quero pedir a você aí, que esteja orando. Como vocês têm se sentido? Ou às vezes você é pai, você é mãe. E realmente você percebeu que essa flecha, ela não foi lançada direito. Ou ela estava quebrada e você não se preocupou em cuidar. Então hoje, e eu não estou falando só para pais naturais, mas também espirituais. Nós temos uma aljava também espiritual. Quais são esses filhos espirituais? Quais são esses filhos espirituais que você lançou, mas ele ou ela escolheu interromper o processo? Ou quando você foi pegar, essa flecha estava quebrada e você devolveu ela para a aljava? Deus está falando com você hoje. César, coloca uma música aí, por favor. E nós vamos orar. Feche os teus olhos aí onde você está. Meu coração queimou. Feche os teus olhos onde você está. Queimou por ti. Sentir, mas senti, e não vou sair daqui.
Deixa eu falar uma coisa para você. Uma flecha quebrada, ela não se interessa para as coisas do reino de Deus. Deus é segundo plano. Não, eu amo a Deus, eu obedeço a Deus. Não estou falando disso. Eu estou falando do Abba Pai. Do Abba Pai. De você se lançar. De você ser sensível à voz do Espírito Santo de Deus. Uma flecha quebrada está sempre insatisfeita. Uma flecha quebrada, ela corre o risco de ser desleal nos relacionamentos, nas suas atividades, sejam ministeriais, sejam profissionais. Uma flecha quebrada não honra o que Deus honra, não ama o que Deus ama. Então hoje, Deus está chamando você para a aljava dele. Uma flecha quebrada se machuca facilmente. Uma flecha quebrada desiste facilmente. Uma flecha quebrada não anda a segunda milha. Uma flecha quebrada não experimenta os impossíveis e milagres de Deus. Hoje, Deus está te chamando. Vem para minha aljava. Você é minha herança. E eu quero lançar você. Eu quero lançar você para o alvo. Será que você pode levantar sua mão aí na sua casa, onde você está, e dizer: Senhor, eu sou essa flecha quebrada. Ou Senhor, sim, eu fui um guerreiro que lançou uma flecha mal, uma flecha quebrada. Eu fui esse guerreiro que não lançou flechas. Senhor, eu fui esse guerreiro que apenas guardou as flechas. E hoje Deus está dizendo: eu quero que lança. Eu quero lançar as flechas hoje. Em nome de Jesus, há poder no nome de Jesus. Pai, nessa noite eu quero colocar essas vidas diante de Ti. O Senhor conhece feridas e marcas. O Senhor sabe o que ele passou, o que ela passou. Ou o Senhor sabe o que essa criança tem vivido. E na autoridade do nome de Jesus, entra hoje, Senhor, nesta casa. Vai curando, vai tirando a promiscuidade, vai tirando a perversão, vai tirando o adultério, vai tirando as feridas do passado. Oh querido, oh querida, permita isso na sua vida. Pai, lares disfuncionais, traz funcionalidade dentro dessa casa. Pai, em nome de Jesus, esse coração que tem se sentido uma flecha quebrada. Hoje o Espírito Santo de Deus está falando com você: vem para mim, vem para minha aljava, porque eu vou lançar você para o extraordinário. Escolha hoje ser essa flecha lançada, não uma flecha quebrada. Em nome de Jesus, Pai, abençoa. Leva cura, leva discernimento, leva sabedoria para a honra e para a glória do Teu nome. Assim nós oramos. De repente você está se sentindo um discípulo, uma discípula, uma flecha quebrada do seu pai e da sua mãe espiritual. E Deus hoje está chamando você para reconhecer isso, perdoar, vir para os braços do Pai, para que Ele possa lançar você mais longe. Deus quer que você possa ir além. Para isso, saia do vitimismo, encare as feridas de frente, porque Deus tem cura e superação. Que Jesus te abençoe nessa